Olá, meu nome é Daniel e nesse vídeo eu vou falar para vocês o conceito básico de uma central de alarme de incêndio, tá ok? Lembrando que cada tipo de fabricante, cada fabricante faz um tipo de central diferente, então elas têm modelos, formatos, têm periféricos, é muito diferente uma da outra, porém o conceito é o mesmo. Então algumas coisas, todas elas seguem uma linha, tá? E eu vou falar aqui para vocês o que todas elas têm, como elas têm, tudo que elas têm que ter. Começar falando sobre central convencional, né? Uma central convencional, ela é uma central que ela vai ter as suas zonas, os seus detectores, seus periféricos, seus acionadores manuais, e ela não vai mostrar exatamente onde é que está o alarme, onde está acontecendo ali, como eu comentei em outro vídeo. Então, no princípio dela, o que eu vou ter? Só que eu tenho que ter algumas coisas que eu vou ter na central convencional e na central endereçável. Tá? Ou analógica endereçável, todas as linhas inteligentes e as linhas convencionais, elas têm que ter os mesmos princípios. O princípio que a gente começa tendo igual, que tem que ter nas duas, é que se eu tenho um LED, uma luzinha vermelha, eu tenho que estar informando que eu tenho fogo. Então isso é uma exigência de todas as normas, isso é comum em todo tipo de central. Todo LED vermelho, ele te indica fogo, e um LED amarelo te indica defeito. Tá? O LED verde indica um status de funcionamento. Cada uma funciona de uma maneira diferente, tem LEDs diferentes, tem lugares, tem tudo completamente diferente da frente de uma central para outra. Eu tenho aqui uma placa de uma central convencional que ela tem, inteligente, que ela tem um display. Então assim, isso já começa dando uma diferença. Na central convencional, eu vou estar trabalhando sempre com os LEDs, né? Então eu sempre trabalho aqui com LED, com luzinhas. E nas centrais endereçáveis, normalmente eu tenho uns display, onde eu vou estar escrevendo tudo que está acontecendo. Tem central convencional também com display, tá? Isso também ocorre. Hoje em dia você já tem centrais convencionais que trabalham com display. Mas normalmente as convencionais trabalham só com LEDs indicativos e as centrais convencionais elas trabalham com display. Porém, mesmo as que têm display, também tem os LEDs de informação, vermelho, amarelo e verde. Está sempre trabalhando nessa linha aqui. Quem sai normalmente às vezes de elétrica, por exemplo, o sinal vermelho normalmente é que ter energizado o equipamento. Então quando você vem para incêndio, você imagina que o vermelho possa estar no mesmo sentido. Não, em centrais de incêndio o vermelho é fogo, amarelo defeito e o verde é quando tem uma alimentação, que ela está alimentada, que o equipamento está ok. Tá? Essas duas centrais, o que esses modelos de centrais têm que ter? Eu tenho que ter aqui, em uma central convencional ou numa inteligente, entradas de laços. Tá? Então, onde eu vou ter que ter os meus componentes aqui, os detectores, AMs e etc. Aqui eu também vou ter a mesma coisa. Eu vou ter meus detectores também, acionadores manuais e de demais periféricos eu vou estar tendo aqui. Sirenes também, aqui no caso no laço eu não vou ter sirene, né? Aqui eu posso ter sirenes também nos laços. Tá? Então assim, o primeiro princípio que eu tenho, laços de detecção. Vou ter um laço convencional, aqui eu tenho um laço inteligente, mas ambas eu vou ter sempre que ter entrada de laço. Onde isso vai ser, e a quantidade vai depender de modelo de fabricante, de modelo e de fabricante, tá? Eu tenho o meu conjunto, eu vou ter que ter baterias, lembrando que esse meu conjunto de baterias que eu vou estar colocando, tanto nessa central como nessa central aqui, eles têm que atender a norma, né? Então eu vou ter que ter, tocando sirene, ela atuando, tudo, eu vou ter que conseguir no mínimo 15 minutos, tá? de atuação dessas sirenes e 24 horas ela mantendo stand-by 24 horas. E 15 minutos elas em atuação. Então esse é um ponto importante, eu tenho que ter baterias nas duas centrais, independente se ela está ligada numa fonte auxiliar, numa rede estabilizada, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tenho uma rede que está com no break, eu posso deixar minha bateria de lado? Não, você tem que ter as suas baterias para manter o seu circuito, porque se você tiver algum problema no seu no break,
ela é uma central de alarme de incêndio, ela é prioritária, então ela tem que se manter. Mesmo estando numa rede estabilizada, eu coloco meu conjunto de baterias. Eu vou ter a minha alimentação, né? Eu vou ter a alimentação entrando nas duas centrais, são conceitos básicos de ter uma alimentação nelas. Eu vou ter que ter saídas de sirene, aqui, né, que às vezes pode estar escrito Bell, né, então em inglês Bell, ou algumas centrais aparecem como NAC, mas você vai ter que ter um circuito, umas saídas de sirene. E eu posso ter também nas convencionais, e tanto na convencional como na endereçável, eu normalmente tenho mais do que uma saída de contatos, né, eu tenho contatos aqui. Contato onde eu vou, seria aqueles como espécie de disjuntores, que eu vou estar usando ele para informar outros sistemas para atuar com liberação de catraca, com liberação de descer elevadores. Eu posso colocar isso daí de qualquer, fazer um sistema com interação com outros tipos de sistema. Então eu sempre vou ter em todas as centrais a minha saída de laços, as minhas baterias, eu vou ter que ter um conjunto de baterias, a minha alimentação, circuitos de sirene estarem saindo aqui. Toda central vai sempre estar partindo nesse princípio. Vou estar sempre tendo minhas entradas e minhas saídas. As minhas entradas, que eu tenho nesse caso aqui de laço de detecção, onde entram as informações dos detectores, acionadores manuais, todos os periféricos. As minhas saídas com sirenes e contatos, onde eu vou montar, onde eu vou estar informando outros sistemas que eu estou tendo um alarme. E no caso das endereçáveis normalmente eu tenho o meu display, onde vai estar descrevendo exatamente o que está acontecendo nela, tá? Cada uma desse tipo de central vai ter o seu formato, mas essas são coisas que ela vai estar, sempre são básicos delas terem. E uma coisa também que é básico de todas essas centrais estarem trabalhando, eu vou ter que ter uma supervisão de terra também, tá? Então, assim, todos esses sistemas aqui, eles têm que estar aterrados. Tá? Então, eu tenho que estar esse sistema bem estabilizado, porque ele não pode ter falhas, ele não pode travar. Então, eu tenho que ter um aterramento nesses dois sistemas, e eu tenho que indicar quando eu tenho uma falha nesse aterramento. Então aqui eu vou ter as duas centrais, todas elas eu vou ter que ter um circuito de supervisão de fuga-terra. Isso é uma particularidade que eu tenho que ter em todos os tipos de central eu tenho que supervisionar se eu tenho uma derivação para a terra. O que seria uma derivação para a terra? Eu vou pegar aqui no caso do um cabo de alarme de incêndio, vocês vão ver que todos eles eu tenho um ponto para aterramento. Como você vai aterrar isso depende de cada modelo. Algumas centrais o próprio equipamento é aterrado, em outras não. Isso vai depender de fabricante para fabricante. Mas o seu terra tem sempre que estar íntegro para estar protegendo. O que acontece? Se eu tiver em algum ponto, algum dos meus fios encostando num ponto de terra ou encostando numa tubulação, encostando em alguma coisa que possa estar dando uma fuga de corrente, uma derivação para a terra, eu tenho que ter isso daqui representado, tá? Isso por norma. A norma pede que você tenha uma supervisão de fuga-terra, tá? Algumas centrais vão ter, nesse caso aqui, eu tenho alguns defeitos que normalmente acontecem aqui e não acontecem aqui. A partir de defeitos e como monitorar os defeitos vai depender muito do modelo da central, tá? E do fabricante. Alguns fabricantes têm supervisão, como essa supervisão de fuga-terra, que indica exatamente onde está o ponto, você sabe exatamente onde é que está o fuga-terra, se ele está vindo por um cabo da própria bateria, se acontece num cabo de sirene, se acontece num cabo de alimentação, se isso acontece pelo próprio terra da central. Outras simplesmente vai apresentar que você tem um defeito de fuga-terra, mas fuga-terra é um defeito que ele tem que estar em todos os modelos de centrais, tá? Esses são os conceitos básicos que eu tenho numa central de alarme de incêndio. Cada uma vai ter uma diferença na hora de você fazer a sua ligação ou colocar uma interface com outros tipos de sistemas, seja também de combate, né, que eu acabo não falando nesse vídeo. Aqui a gente também pode usar a parte de contato para estar entrando com um eventual combate, acionamento de uma bomba de incêndio para
para alimentar a rede de SPK, né, dos chuveirinhos. Eu posso colocar aqui uma atuação com algum tipo de agente para tá fazendo o combate, tá? Normalmente essa parte de combate eu tenho uma central, se eu tiver fazer um combate, por exemplo, por gás, para fazer esse combate em cima do incêndio, eu tenho que usar uma central independente. Eu vou tirar normalmente uma central convencional, vou jogar para fazer um combate, tá bom? Mas numa central convencional, uma central comum, uma central de alarme de incêndio, esses são os quesitos básicos que eu tenho que ter. Eu tenho que ter os meus LEDs de indicação, lembrando das cores que o vermelho é fogo, o amarelo é defeito e o verde é que ele tem algum status, que ele está funcionando, que ele está alimentado. Eu tenho que ter a minha entrada de laços, as minhas baterias, a minha entrada de alimentação, a parte do circuito de sirene, a parte de saída de contatos. Isso tudo sempre tem numa central de alarme de incêndio, tá? E como eu vou ampliar depois, aqui nesse caso dos laços, também tem vários modelos. Você pode colocar às vezes centrais aumentando laços, colocando placas, ou colocando outras subcentrais. Isso daí é uma coisa que vai dependendo do sistema que você vai estar colocando e do tipo de fabricante, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, deixa perguntas, pode deixar sugestões para novos vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.